Você sabia que a mãe de todos os documentos orientadores e legislações referentes à educação é a Constituição Federal de 1988? Pois é, mais especificamente o capítulo 3 da Constituição, que vai falar da cultura, da educação e do desporto, entre os artigos 205 e 214. E nesse vídeo eu vou simplificar, ou pelo menos tentar, os conceitos mais importantes que esses artigos falam. Oi gente, eu sou a Letícia e sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar desses artigos da Constituição e eu vou tentar ser bem breve, bem direta, tá? Porque nosso tempo é curto, né? Então, vocês precisam estudar e eu quero deixar isso o mais claro possível na cabeça de vocês. E para fazer mais sentido, é interessante entender o que é a Constituição Federal e o quão importante ela é para a educação. A Constituição que a gente tem hoje é do ano de 1988 e ela foi uma reformulação, uma atualização da Constituição que existia no período da ditadura. Então, acabou a ditadura, começou novos tempos, então já não condiziam mais aquelas leis daquele período. Então, a Constituição precisou passar por uma atualização, uma reformulação, e aí nasceu a Constituição que a gente tem hoje. E aí nela vai estar presente todos os direitos e deveres dos cidadãos, tanto dos cidadãos quanto do Estado, perante a população. Então, vai estar toda a organização do país, então assim, questão de tributação, questão de organização dos poderes, economia, questões de ordem social, tudo isso daí vai estar presente lá na Constituição Federal, porque é ela que vai reger todos os âmbitos, legislativos do país. Então, quando ela trata da educação, ela vai deixar bem claro: a educação é dever do Estado e da família. A sociedade colabora, mas é dever do Estado oferecer essa educação e da família, fazer a matrícula, fazer esse acompanhamento. E aí ela vai trazer princípios que vão reger a educação brasileira. A partir desses princípios, vão nascer outras leis, outros documentos normativos, assim como a LDB, a BNCC, o PNE, etc. Além dos princípios, ela também vai trazer questões dos repasses financeiros, dos tributos que a União vai arrecadar e quanto a União vai repassar para a educação e toda a estruturação do ensino. Então agora a gente vai para o slide que eu preparei para deixar tudo isso mais estruturado, mais claro, para a gente poder passar por esses artigos. Vamos começar do 205 até os 214. Lembrando que aqui não é o meu objetivo falar o que o artigo 205 fala, 206 até o 214. Não, aqui a gente vai ver os conceitos principais. Se você vai fazer uma prova, por exemplo, de concurso, é interessante que você saiba o que a Constituição fala. Até porque não é muito comum cair muitas questões de Constituição. É importante porque, como eu falei no início do vídeo, é a legislação mãe da educação. Então, vai ser a partir da Constituição que a LDB vai nascer, a BNCC vai nascer, o PNE, tá? Mas, assim, aqui a gente vai abordar esses conceitos principais. Eu não vou dividir artigo por artigo, mas vocês vão ver que vai dar para entender direitinho, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar a educação pelas lentes da Constituição Federal. A Constituição Federal, ela é mais conhecida como a Constituição Cidadã. Então, como eu falei, o Brasil passou por um período de ditadura e quando esse período terminou, nasceu a nova Constituição, que aí era uma Constituição mais democrática, que vai pensar mais nos direitos das pessoas, direitos e deveres das pessoas. E aí, por isso, ela ficou conhecida como a Constituição Cidadã. E aí, o que ela vai defender? Uma educação para todos. Então, aqui vamos lembrar, uma educação para todos, Então, se é uma Constituição que vai pensar mais nas pessoas, então a educação precisa ser para todos, não mais para aquele grupo que antigamente, antes a gente sabia que a educação, quem tinha mais acesso a ela era a elite, tinha uma separação aí, não era tão de fácil acesso como é hoje, até porque hoje é lei, Então, ela, como eu disse, ela vai trazer princípios que vão reger a educação e ela é uma ferramenta essencial para a redução das desigualdades sociais, que foi o que eu acabei de falar. Agora, não se pensa mais em grupos que serão favorecidos, A educação tem que ser distribuída para toda a população. Então, como uma lei mãe, a partir da Constituição Federal, vai nascer a LDB, o PNE e a BNCC. A partir dela também vão nascer outras leis que não são necessariamente sobre educação,
mais tem impacto na educação, que é a Lei Brasileira de Inclusão e o ECA, né? Então, quando a gente analisa esse gráfico assim, né, a gente percebe que uma coisa vai levando a outra, né? É uma cadeia de documentos importantes que a gente precisa ter conhecimento. O primeiro deles é a Constituição Federal, e aí depois vem a LDB, que é a principal lei da educação. E aí, a partir da LDB, vão nascer as DCNs, o RCNEI e o PCN. Siglas essas que são, né, Diretrizes Curriculares Nacionais, Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e os Parâmetros Curriculares Nacionais, tá? Aí vai ter o PNE, né, que é o Plano Nacional de Educação, e a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. E quando a gente fala aqui de BNCC, lá no artigo 210, a Constituição vai falar da importância de determinar conteúdos mínimos para o ensino fundamental e ensino médio. E conhecendo um pouco a base, a gente já consegue entender que lá nesse documento da BNCC, eles vão determinar conteúdos mínimos, né, que os estudantes têm que atingir desde a educação infantil até o ensino médio. Então, isso vai ter início aqui a partir do artigo 210 da Constituição. Então, para a Constituição, a educação é direito social de todos, dever do Estado e da família, e a sociedade vai incentivar e vai colaborar com o ensino. Então, quando a gente fala direito social de todos, esse direito não pode ser negado a ninguém. Então, para facilitar, né, esse acesso e para que esse direito não seja negado, a educação tem que estar em todo canto, né? Então, assim, tem que ter escola fácil, tem que ter vaga disponível, né? Tem que estar perto de casa e tem que ser gratuito. Tá? A fase obrigatória de educação precisa ser oferecida de forma gratuita e próxima da residência dos estudantes, porque esse direito não pode ser negado a ninguém. Quando a gente fala que é dever do Estado e da família, é aquilo que eu falei no início, o Estado precisa fornecer a estrutura física, precisa fornecer os profissionais, né, que vão atuar naquelas escolas, precisam fornecer as vagas e as condições, né, os programas complementares que vão facilitar esse acesso à educação. E é dever da família, porque a família precisa ir atrás, ela precisa matricular, ela precisa acompanhar, é dever da família. E se a educação, se a escola percebe que a família está negando esse direito, né, ou seja, não está levando, não está acompanhando, é claro que a escola pode tomar providências, né? Então, não só a escola, né, como o Estado precisa estar presente ali para entender. Então, como que o Estado vai identificar que a família está acompanhando, está promovendo esse direito da criança, né? Então, precisa fazer chamada, então vai ter uma verificação da frequência da criança na escola. Então, tem todos os trâmites lá que para assegurar que essa criança está indo para a escola e esse direito não está sendo negado a ela. Então, ali na Constituição, ela já vai começar a definir objetivos para a educação nacional, né? Sendo eles o pleno desenvolvimento da pessoa, é aquilo que a gente fala quando a gente conversa sobre educação integral. Então, pleno desenvolvimento da pessoa não é só cabeça, né? Então, o estudante não vai chegar na escola, sentar lá e começar só a absorver conhecimento, e o resto. E o socioemocional e todas essas questões, né? Além da inteligência mental, né? O conhecimento que ela vai adquirir ali na escola, também vai ter que desenvolver uma inteligência emocional, né? Vai ter que desenvolver aspectos físicos, aspectos emocionais, né? Psicológicos. Então, saber lidar com o outro, trabalhar em grupo, também manter o seu corpo ativo, né? Mente e corpo não são desassociados nesse processo, né? É tudo uma coisa só. Então, é aqui que vai falar sobre esse objetivo, né? O pleno desenvolvimento da pessoa. A educação também vai fazer o preparo para o exercício da cidadania. Então, aspectos sociais, né? Para aquele estudante ter a consciência de que ele faz parte de uma sociedade, que ele vai ter que agir pelo bem dessa sociedade, né? Tanto enquanto ele está na escola, principalmente quando ele sair dela. E a qualificação para o trabalho. Então, todo esse período que a criança passa na escola
é um período preparatório para o mercado de trabalho. E aí ela vai começar a trazer os princípios. Esses princípios, a LDB vai trazer de novo, né? E ela vai acrescentar mais alguns. Então, a gente vai rever isso aqui na LDB, com esse acréscimo, né? Mas os mais importantes. Tem mais do que esses aqui que eu coloquei, mas esses são os mais importantes e quando é cobrado em prova, são esses aqui que eles cobram, né? Então, ele vai falar, princípio da educação, igualdade no acesso, gratuidade no ensino público, a gestão democrática, o padrão de qualidade e a aprendizagem ao longo da vida. Então, retomando o que a gente falou um pouquinho antes, igualdade no acesso. Tem que ter escola de fácil acesso, né? Não pode ser difícil encontrar a escola e esse acesso precisa ser igual. Então, não é porque eu tenho mais dinheiro que eu vou ter acesso àquela escola. Então, não importa, a escola pública tá ali para todos. Eu tendo dinheiro, eu não tendo dinheiro, eu morando ali, bem longe do centro ou morando mais perto de um centro comercial, por exemplo, não importa. Se eu tô na idade de ir para a escola, eu tenho que ir para a escola independente do meu estado financeiro, do meu status, né? E o ensino público tem que ser gratuito, justamente para ajudar nessa igualdade no acesso. Então, eu não posso fazer distinção, eu não posso favorecer um grupo, né? E deixar o outro à margem, né? Gestão democrática, que isso vai atuar dentro das escolas. Então, quando você tá numa escola, trabalhando numa escola, vai ser mais fácil de entender. Existem os colegiados, né, nas escolas. Então, tem grupo de APM, tem o conselho escolar, né? Então, tudo que é decidido numa escola, tanto o projeto político-pedagógico, né, todas as diretrizes que aquela escola segue, tudo aquilo é definido coletivamente. Então, não é porque eu sou diretora da escola que eu quero que a escola funcione dessa forma, as professoras vão ter que seguir tal metodologia, né? Não é assim. É tudo conversado em grupo. Então, todo mundo tem voz. A gestão, o corpo docente, as famílias, a comunidade e os alunos. Não importa de que faixa etária eles sejam, tá? Todo mundo tem voz ali, todo mundo pode opinar. E aí, tudo é votado, né, para poder seguir, né, com as melhorias na escola e todo mundo saber como é que aquela escola vai reger os seus princípios, como que ela vai trabalhar e todo mundo ter voz, né, para isso poder acontecer. Quando se fala aqui do padrão de qualidade, então significa que vão ter diversos processos que tem que garantir que todas as escolas se mantenham num padrão de qualidade. Então, determinadas regiões, o ideal seria não se sobressair, não se sobressair, né, mas não ser prejudicado, né? Então, por isso que até eles definem depois com a BNCC aqueles conteúdos mínimos, né, no ensino fundamental, no ensino médio, também na educação infantil, mas principalmente no ensino fundamental e médio. Então, assim, quando se define esses conteúdos mínimos, você está nivelando os conhecimentos, né, e aí você permite que a escola, o céu é o limite, né, então eles podem alcançar as notas maiores, as notas máximas, mas não pode acontecer de ter um aprendizado inferior àqueles conteúdos mínimos que esses documentos indicam. Então, tudo isso aí é para manter esse padrão de qualidade, para ninguém sair prejudicado. E a aprendizagem ao longo da vida, né, que a gente conhece mais como o EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, que vai permitir com que aquelas pessoas que não tiveram acesso à educação na idade certa, né, consigam fazer a sua formação mais tarde, né? Então, por exemplo, se era para terminar o ensino médio, né, com 16, 17 anos, a pessoa largou o ensino médio, mas depois lá com 25 ela quer retomar os estudos, então o Estado vai garantir essa vaga, né, na EJA para que ele consiga concluir os seus estudos, conseguir o seu certificado e aí se inserir no mercado de trabalho, né, com mais qualidade. Então aqui a gente vai entrar nos deveres do Estado, o que ele precisa garantir. Primeiro, educação básica e obrigatória gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Então vai iniciar
A fase obrigatória da educação vai iniciar lá na educação infantil, mas atenção, não é creche, é a partir da pré-escola. Então, a pré-escola se inicia com 4 anos, né? Vai terminar com 5, as crianças até completam 6 anos, porque com 6 anos elas precisam ingressar no ensino fundamental. E aí elas vão estudar até os seus 17 anos lá no ensino médio. Aí acaba a fase da educação obrigatória e aí depois se torna opcional ela entrar no ensino superior. Então, as 2 fases que são opcionais são a creche, que é do 0 aos 3 anos, e depois o ensino superior. Mas, dos 4 aos 17 anos, criança precisa estar na escola. É obrigatório. Se a criança não estiver matriculada, não estiver frequentando a escola nesse período, nessa faixa etária, aí vai implicar naquilo que a gente conversou antes, né? Esse direito da criança está sendo negado, e aí vai entrar conselho tutelar, tudo isso aí para descobrir o porquê que essa criança não está frequentando a escola, tá? Então, dos 4 aos 17 anos, educação obrigatória, e aí o Estado precisa oferecê-la de forma gratuita. Também é dever do Estado garantir o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Pode frequentar outras escolas que sejam especializadas para esse público, né, de crianças com deficiência? Pode. Mas, preferencialmente, essa vaga tem que ser oferecida na educação básica regular, na rede regular de ensino, tá? Então, junto com as outras crianças que não possuem deficiência. Ok? Então, isso daqui cai muito em concurso, principalmente essa palavrinha aqui, esse preferencialmente aqui, eles gostam de fazer essas pegadinhas, então fiquem atentos, tá? Preferencialmente na rede regular. Também o Estado tem que garantir educação infantil em creche e pré-escola para as crianças de até 5 anos de idade. Lembrando que o Estado tem que garantir essa creche, mas a fase da creche não é obrigatória. Vai ser obrigatória a fase da pré-escola, ok? Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde, tá? Tudo isso aqui, todos esses programas é para facilitar não só o acesso, mas a permanência da criança na escola, porque não adianta eu colocar a criança lá na escola e ela ficar com fome durante todo o período de aula. Como é que ela vai prestar atenção? Então, aí o que ele faz? Oferece alimentação, né? A gente sabe, material escolar é uma coisa assim, são itens caríssimos, então o governo precisa fornecer o material didático, né? Isso vai entrar livros, lápis, canetas, cadernos, né? Tudo isso. O transporte para facilitar o acesso, então vamos supor que a criança mora um pouco longe da escola, né? A escola que tem disponível ali na região dela ainda é um pouco longe para ela, por exemplo, ir andando. Então, o Estado oferece esse transporte gratuito para que ela consiga chegar à escola, tá bom? Essa assistência à saúde, existe essa parceria, né, entre educação e saúde. Por exemplo, onde eu trabalho, existe uma UBS do lado da escola que eu trabalho, e aí a gente sempre vê essa parceria, né, entre educação e saúde. Então, sempre tem gente da saúde lá na escola para fazer essa avaliação, por exemplo, das vacinas, para ver se as crianças estão com as vacinas em dia. Se não tiver, eles já aplicam ali mesmo, né? Tem questão de acompanhamento de dentista, tem várias coisas, tá? Que pode ter essa parceria, tudo para garantir uma qualidade de vida para essas crianças. E aí eu coloquei essa observação aqui para vocês estarem atentos e lembrarem muito bem disso. Eu já falei algumas vezes aqui, mas é sempre bom reforçar. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. O não oferecimento por parte do poder público considera-se irresponsabilidade da autoridade competente, e aí a sociedade, a comunidade, as famílias podem e devem cobrar o poder público quando eles perceber que está faltando, né? Na região não tem escola, ou na região tem escola, mas não tem vaga, né? Então, as famílias e a comunidade devem cobrar o poder público, porque é dever dele oferecer as vagas, oferecer a estrutura, né? Tudo isso daí. E quando a gente fala assim, poder público subjetivo, significa
que é direito público subjetivo, significa que esse direito é de cada um e ele não pode ser negado. Ele é inalienável, né? Não posso negar para essas crianças, né, da creche até o ensino médio, a educação. E aí a Constituição vai começar a organizar o ensino. E como é que eles vão fazer isso? Eles vão organizar de forma colaborativa os seus sistemas de ensino. Então, quem é que vai colaborar? A União, os estados e Distrito Federal e os municípios. Então, cada um deles vai ter o seu papel na educação. Então, a União vai fazer o quê? Ela vai organizar o sistema federal. Todas as instituições que são federais, quem organiza, quem vai dar apoio financeiro e técnico, vai ser a União. Então, vamos supor, por exemplo, as universidades públicas federais. Então, é ela que vai organizar esse sistema. Ela vai ter função redistributiva e supletiva, tanto técnica quanto financeira, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Então, todo o dinheirinho ali que ela vai ter, ela vai destinar para os órgãos federais, né, os sistemas de ensino federal, e aí uma outra parte ela vai redistribuir para os estados, para o Distrito Federal e para os municípios. E aí o que é papel dos estados e do Distrito Federal? Eles vão atuar prioritariamente somente no ensino fundamental e ensino médio. Eles podem atuar na educação infantil? Até pode, mas a prioridade deles é o ensino fundamental e o ensino médio. Tanto que é muito comum vocês verem em escolas estaduais que só tenham ensino fundamental e ensino médio, porque essa é a prioridade desses sistemas, né, dos estados e do distrito. E aí, o que vai ficar a cargo dos municípios? Eles vão atuar principalmente na educação infantil e no ensino fundamental. Por isso que as creches, as pré-escolas, assim, são majoritariamente de públicas municipais, né, ou vão ser particulares, né, porque o município vai atuar principalmente na educação infantil e no ensino fundamental, 1 e 2, tá? E aí eu trouxe aqui esses conceitos que aqui não tinha como generalizar ali, então eu trouxe mais específico, né, o que a gente falou mais cedo, o artigo 210, que vai ser base ali para criação da BNCC, porque vai determinar os conteúdos mínimos para o ensino fundamental, a fim de assegurar a formação básica comum. Se a gente assegura a formação básica comum, o que a gente assegura? O padrão, desculpa a letra aí, viu? De qualidade. Tá? Então, por isso que a gente tem a BNCC aí, e a BNCC vai nascer, né, vai ter seu princípio ali no artigo 210. E o artigo 214, que vai trazer aqui, né, as primeiras falas sobre o PNE, que é o Plano Nacional de Educação. A gente está com um para terminar, era para ter terminado em 2024, mas ele foi prorrogado agora até dezembro de 2025. Então, ele ainda está vigente, porque o PNE, ele é decenal, então a cada 10 anos ele tem que ser renovado, né, para verificar as metas e tudo mais. Mas, afinal, o que é o PNE, né, o que ele vai definir? Ele vai definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para a manutenção e o desenvolvimento do ensino. Então, eu vou fazer um outro vídeo, tá, que vai contemplar só o PNE pra gente entender tudo isso daí que ele fala. Tá? Não é tão difícil, mas ele é algo mais assim, mais extenso, né? Então a gente vai fazer um vídeo dedicado só a ele, tanto a ele quanto a LDB, BNCC, tá bom? Mas aí é interessante vocês entenderem da onde eles nasceram, né? Que foi daqui da Constituição Federal. Então vamos recapitular, pra gente deixar todas essas informações amarradinhas aí. E aí fica mais fácil, né, quando a gente começar a estudar os outros documentos. Então, a Constituição de 1988 irá redefinir o conceito de educação, porque agora ela é para todos e o seu acesso não pode ser negligenciado, tá? Ela vai determinar que a educação é dever do Estado e da família, vai estabelecer objetivos e princípios que vão reger a educação no Brasil e vai organizar funções dos poderes e a distribuição de recursos financeiros destinados à educação.
E também vai apresentar os conceitos que servirão de base para a LDB, a BNCC e o PNE. Aqui eu escrevi errado, mas é LDB. E esses são os conceitos principais da Constituição Federal, que é importante vocês terem bem definidos aí na cabeça de vocês, tá? Porque eles vão servir de base para entendimento das outras legislações, tá? E assim, eu sei que é chato, mas é sempre bom vocês darem uma olhadinha na íntegra, tá? Essa lei, pelo menos só para sentir como é que é. Mas é bem chato, é bem ruim, assim, o sistema, né? A formatação que eles colocam lá na internet. E por isso eu fiz um resumo da Constituição. Lá eu vou trazer muito mais detalhado do que nesse vídeo, né? E também mais estruturado, né? Se vocês querem terem noção do que cada artigo vai falar, eu vou trazer todos esses conceitos lá no resumo da Constituição Federal, lá do site Propósito Pedagógico, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Vocês vão ver que é muito mais fácil de entender. Por quê? Porque nesses resumos eu utilizo outras estruturas que ficam muito mais fáceis de ser entendidas e ser memorizado, tá? Então, vamos supor, você leu lá o resumo, você fez as suas anotações e entendeu. Chegou lá na prova, você vai ver uma pergunta e aí essa pergunta você vai ficar lá na dúvida. Ai, como é que é isso aqui mesmo? É muito interessante isso, porque na hora você consegue lembrar do resumo e como ele estava estruturado. Então, assim, lá ela colocou naquele quadro que era daquela cor, destacou, colocou aquela figura, e aí você consegue lembrar, porque a nossa mente, ela é visual, não adianta, né? A gente consegue aprender de diversas formas, mas quando a gente tem imagens, aquilo se torna muito mais concreto. Então, quando a gente traz cores, traz símbolos para representar aquela informação, fica muito mais simples para o nosso cérebro absorver aquela informação. Então, eu recomendo vocês irem lá no site, dar uma olhadinha no resumo. O resumo não é caro, tá? Dá para comprar tranquilamente e aí vocês já começam a estudar, tá bom? Eu vou deixar o link aqui para vocês acessarem lá e bons estudos para vocês. Então, esse foi o início, tá? A gente vai dar continuidade aprofundando um pouquinho mais na LDB, no PNE, na BNCC. Eu só vou pedir para vocês um pouquinho de paciência, porque eu tenho que preparar esse material e dar um pouquinho de trabalho. Então, além de eu ter que pegar toda essa legislação, né, e compilar e trazer de uma forma que seja mais prático para vocês entenderem. Então, isso dá muito trabalho, viu? Então, por gentileza, vamos deixando o like aqui, tá bom? Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo, né, com a galera, quem é que tá estudando junto com você, quem é que tem aí o sonho de passar no concurso público, né? Eu sei que é muito difícil essa fase, eu passei por ela, graças a Deus deu tudo certo e hoje eu tô aqui, né, como professora concursada e eu quero passar essa experiência para vocês e também ajudar vocês no estudo, né? Porque eu sei que quando a gente tá sozinho é meio triste, é tudo muito mais difícil, né? Então, eu espero que com esse vídeo eu tenha conseguido esclarecer um pouquinho mais, ainda mais de legislação, porque eu sei que legislação é um saco para estudar, eu sei, é muito chato. Mas se eu conseguir, pelo menos, de uma pessoa aí que tá me assistindo, conseguir facilitar esse entendimento, eu já tô muito feliz. Então, não deixe de se inscrever aqui no canal, porque a gente vai ter outros conteúdos de educação também, eu vou compartilhar um pouquinho da minha rotina, de outros assuntos também, tá bom? Fiquem com Deus, bons estudos para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!